Imagine ser transportado para o Rio de Janeiro no final de 1849, uma cidade que fervilhava como o coração pulsante de um império tropical, mas que sob o verniz da corte e da beleza natural escondia um barril de pólvora sanitário prestes a explodir. Naquele verão fatídico, o calor não traria apenas o suor e o desconforto habituais, mas carregaria consigo um inimigo invisível e mortal que mudaria para sempre a história do Brasil. Uma força da natureza que não respeitava títulos de nobreza, patentes militares ou fortunas acumuladas, mergulhando a capital em um pesadelo de febre, delírio e morte que ficaria conhecido como a Grande Epidemia de Febre Amarela de 1850. Para entender a dimensão dessa tragédia, precisamos primeiro visualizar o cenário. O Rio de Janeiro daquela época era uma cidade de contrastes brutais, onde sobrados elegantes conviviam com cortiços superlotados e onde o saneamento básico era praticamente inexistente. As ruas serviam de depósito para todo tipo de imundície, pois não havia rede de esgoto e os dejetos das casas eram carregados em barris pelos escravizados, conhecidos ironicamente como tigres, que os despejavam nas águas da Baía de Guanabara, criando uma orla fétida e propícia para a proliferação de doenças. Embora na época ninguém soubesse exatamente como as doenças se espalhavam, acreditando-se piamente na teoria dos miasmas, a ideia de que os odores ruins e os ares estagnados eram os veículos das enfermidades, uma crença que se mostraria tragicamente insuficiente para conter o que estava por vir. Foi nesse ambiente abafado e úmido, sob um sol inclemente que parecia cozinhar a cidade viva, que aportou o navio americano Navarre, vindo de Nova Orleans após uma escala em Salvador, trazendo em seu bojo não apenas mercadorias e viajantes, mas o vírus da febre amarela, um passageiro clandestino que encontrou no Rio de Janeiro o paraíso perfeito para se estabelecer, graças à onipresença do mosquito Aedes aegypti, cujo papel como vetor da doença era totalmente desconhecido pela medicina da época, que tateava no escuro em busca de explicações. Os primeiros casos começaram a surgir de forma insidiosa entre os marinheiros e os estivadores na zona portuária, homens que viviam em pensões aglomeradas e condições precárias. Inicialmente, os médicos locais não deram grande alarme, diagnosticando a moléstia como uma febre biliosa. Mas logo a realidade se impôs com uma brutalidade chocante quando os pacientes começaram a apresentar sintomas aterrorizantes que desafiavam os tratamentos convencionais. A doença evoluía rápido, começava com calafrios súbitos e uma dor de cabeça lancinante, seguida por dores nas costas e nas pernas que deixavam os homens mais fortes prostrados na cama, gemendo em agonia, enquanto a febre subia a níveis alarmantes, cozinhando o corpo de dentro para fora. Os olhos ficavam injetados de sangue e a pele assumia um tom amarelado, a icterícia que dava nome à doença, transformando o doente em uma figura espectral. Mas o pior ainda estava por vir, pois nos casos mais graves, o estômago era atacado por hemorragias internas violentas, levando ao sintoma mais temido e característico da praga, o vômito negro, uma substância escura como borra de café, composta de sangue digerido, que o paciente expelia em jatos incontroláveis, sinalizando que a morte estava próxima e que os órgãos vitais estavam colapsando. À medida que janeiro de 1850 avançava e o verão atingia seu auge, a doença saltou da zona portuária e começou a invadir a cidade, rastejando pelas ruas estreitas do centro, entrando nas casas comerciais da Rua do Ouvidor e nos sobrados da Rua Direita, ignorando as barreiras sociais e espalhando o pânico entre a população que via seus vizinhos, amigos e familiares sucumbirem em questão de dias, às vezes horas.
A medicina oficial, representada pela Academia Imperial de Medicina e pela Junta de Higiene, entrou em colapso e em um debate furioso entre duas correntes de pensamento. Os contagionistas, que acreditavam que a doença passava de pessoa para pessoa e defendiam quarentenas rigorosas, e os infeccionistas, que culpavam os ares podres, os pântanos e a sujeira da cidade, uma confusão que paralisava as ações do governo e deixava a população à mercê de charlatães e remédios caseiros ineficazes. O governo imperial, liderado pelo jovem imperador Dom Pedro II, viu-se diante de uma crise sem precedentes, pois a capital do império estava sitiada por um inimigo que não podia ser combatido com canhões ou exércitos. Ironicamente, tiros de canhão foram disparados e fogueiras de alcatrão foram acesas nas esquinas na esperança vã de purificar o ar e afastar os miasmas, enchendo a cidade de fumaça acre que se misturava ao cheiro da morte, criando uma atmosfera apocalíptica que aterrorizava ainda mais os moradores. O cotidiano da cidade foi completamente alterado. O comércio começou a fechar as portas. As repartições públicas ficaram vazias e um silêncio lúgubre tomou conta das ruas, quebrado apenas pelo som das rodas das carroças fúnebres e pelos sinos das igrejas que dobravam incessantemente, anunciando mais um óbito, até que as autoridades proibiram o toque dos sinos para não aumentar o pânico geral. As escolas fecharam, os teatros silenciaram, e as festas foram canceladas, pois a única atividade que prosperava era a da morte. As farmácias, no entanto, viviam lotadas de pessoas desesperadas em busca de sulfato de quinino, sanguessugas, ventosas e qualquer purgante que prometesse a cura, criando um mercado negro de medicamentos onde preços exorbitantes eram cobrados por remédios que, na maioria das vezes, apenas aceleravam o fim do paciente. Um aspecto curioso e trágico da epidemia foi a sua predileção pelos recém-chegados, especialmente os imigrantes europeus, que caíam como moscas diante do vírus, enquanto a população afro-brasileira e os mulatos pareciam ter uma resistência maior, o que gerou teorias racistas e equivocadas na época, mas que hoje sabemos ser devido a uma provável imunidade cruzada adquirida por exposição a outras doenças tropicais. Isso fez com que a febre amarela fosse chamada de doença patriótica, pois parecia poupar os brasileiros natos e atacar os estrangeiros. A situação nos hospitais era dantesca, especialmente na Santa Casa de Misericórdia, que recebia a maior parte dos indigentes e marinheiros doentes. As enfermarias estavam superlotadas, com pacientes deitados no chão, nos corredores, em qualquer espaço disponível, imersos em seus próprios vômitos e dejetos, enquanto médicos e freiras exaustos tentavam oferecer algum conforto. Relatos da época descrevem cenas de horror absoluto, com corpos sendo empilhados nos pátios porque não havia gente suficiente para enterrá-los e o cheiro da putrefação impregnando as paredes da instituição. A crise funerária logo se tornou um problema de saúde pública tão grave quanto a própria epidemia. O costume antigo de enterrar os mortos dentro das igrejas mostrou-se inviável diante da quantidade massiva de cadáveres. As igrejas ficaram saturadas e o mau cheiro que emanava das covas rasas dentro dos templos era insuportável, forçando as autoridades a tomarem uma medida drástica: a proibição definitiva dos enterros em igrejas e a criação de cemitérios a céu aberto, longe do centro urbano. Foi nesse contexto que surgiram cemitérios como o do Caju e o de São João Batista, para onde as carroças levavam os corpos em procissão contínua, muitas vezes sem qualquer cerimônia religiosa, jogados em valas comuns, sem nome e sem glória. A elite apavorada fugiu da cidade, buscando refúgio nas regiões serranas, como Petrópolis e Nova Friburgo.
deixando o centro da cidade entregue aos pobres, aos escravos e aos imigrantes que não tinham para onde ir. A economia do país sofreu um golpe duro, pois os navios estrangeiros, sabendo da peste que assolava o rio, começaram a evitar o porto, desviando rotas para Buenos Aires ou Montevidéu, isolando o Brasil do comércio internacional e manchando a reputação do país como um lugar insalubre e perigoso. O auge da epidemia ocorreu entre fevereiro e março de 1850, quando os números de mortos diários atingiram picos assustadores, com centenas de óbitos registrados a cada 24 horas, e a cidade parecia estar à beira do colapso social total. No entanto, a epidemia teve um efeito colateral inesperado. Ela coincidiu com a pressão britânica pelo fim do tráfico negreiro e ajudou a acelerar a aprovação da Lei Eusébio de Queiroz em setembro de 1850. Como muitos acreditavam que a doença havia chegado através dos navios negreiros imundos, o medo da epidemia serviu como um argumento sanitário para finalmente encerrar o infame comércio transatlântico de escravizados. À medida que o outono se aproximava e as temperaturas começavam a cair, o mosquito transmissor começou a diminuir sua atividade. E, consequentemente, o número de novos casos começou a cair, trazendo um alívio tímido para a população sobrevivente. O saldo final da tragédia é difícil de precisar, mas estima-se que, em uma cidade de cerca de 260 mil habitantes, entre 4 mil e 15 mil pessoas tenham morrido diretamente da febre amarela naquele curto período. Um número devastador que ceifou uma parcela significativa da força de trabalho e da juventude da capital. Mas a febre amarela não foi embora para sempre. Ela se tornou endêmica, voltando em surtos sazonais nos anos seguintes, assombrando o Rio de Janeiro por mais de meio século, até que as campanhas de Oswaldo Cruz no início do século XX, baseadas na descoberta científica de que o mosquito era o vetor, finalmente conseguissem erradicar a doença da cidade. O legado de 1850 é visível até hoje na geografia do Rio, na localização dos cemitérios, na estrutura dos hospitais centrais e na história da saúde pública no Brasil. A epidemia forçou uma reorganização administrativa, com a criação da Junta Central de Higiene Pública em 1850, que passou a ter poderes de polícia sanitária, marcando o início da intervenção do Estado na vida privada em nome do bem comum. Foi a partir desse trauma coletivo que se começou a discutir seriamente a modernização do Rio de Janeiro, a construção de esgotos, o calçamento de ruas, sementes das reformas urbanas que viriam décadas mais tarde. Ao olharmos para trás, vemos não apenas uma crise sanitária, mas um ponto de inflexão histórica, um momento em que o Brasil foi forçado a começar a trilhar o caminho da modernidade, empurrado pela mão cruel da doença.